Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na tua presença está a tua filha, ó Pai. Ela se propõe, ó Pai, a ministrar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Usa ela, ó Pai, com autoridade, poder, com graça. Deus, que ela, Senhor, realmente seja canal, boca do Senhor nas nossas vidas nessa manhã. Te louvamos pela vida dela, pela família dela e pelo ministério dela. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, que a igreja chegasse um pouco mais para frente. É tão bom, né, a gente ficar focalizando, assim, as pessoas enquanto a gente está falando, e está tão assim esparramado. Eu glorifico o Senhor por esse privilégio. Diante de tantos professores aqui capacitados, os nossos pastores, que têm ministrado aqui aos nossos corações na escola dominical, nos cultos, eu me sinto muito privilegiada pelo Senhor e pela igreja estar me dando essa oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é a igreja do Senhor, né? E o Senhor tem compromisso com a igreja dele, com a palavra dele, e nós não podemos brincar com isso, né? Então, quando me foi dado essa oportunidade, pastor Carlos me convidou para estar aqui, eu senti-se muito privilegiada, mas ao mesmo tempo com peso, né? Já falei aqui na frente, mas todas as vezes é um peso, porque primeiramente, quando a gente vem falar à frente, a gente fala da gente, daquilo que a gente tem vivido, né? Sempre que vocês virem uma pessoa aqui na frente falando, vocês precisam saber que ela está falando dela, né? É o testemunho da vida dela. Então, eu sempre falo para os jovens, principalmente, que vai falar, eu tenho um grupo na minha casa, eu falo, não precisa preocupar, porque às vezes eles falam, mas eu não quero falar de mim. Eu falo, não precisa preocupar com isso, porque você vai estar falando de você de qualquer maneira. Quando a gente abre a boca para falar, nós falamos da gente, em qualquer situação. Mesmo que você está contando algo para outras pessoas, de uma outra pessoa, você está falando de você. Você está se revelando, né? Então, isso é uma responsabilidade para mim, né? E como tema é um novo tempo para você. Então, primeiro, eu tive que refletir esse novo tempo para mim, né? Como tem sido esse novo tempo na minha vida? Esse novo tempo de Deus na minha vida? Eu nasci no lar evangélico. Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica há muito tempo. Minha mãe aceitou Jesus aos 20 anos, recém-casada, no começo da vidinha dela de casada. Então, eu nasci nesse lar, né? Então, eu conheço a palavra do Senhor desde que eu nasci, né? Eu cresci ouvindo a palavra de Deus. Minha mãe ministrava para a gente no cultinho doméstico. Era só ela, porque meu pai não era evangélico. Então, eu cresci nesse ambiente, né, de ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, ela é nova a cada dia, né? Então, o tema da lição é esse, um tempo novo para você. E o texto áureo, que está lá em Apocalipse 21:5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Isso é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus, que renova, restaura, faz nova todas as coisas. Mas, muitas vezes, nós não vemos. Aqui no começo da leitura que foi feita com a pastora Marisete, na revista, se você tiver, pode acompanhar, ele fala que, eis que vi novo céu e nova terra. Mas, às vezes, nós não vemos o novo que está acontecendo na nossa vida. Nós não enxergamos as coisas novas que Deus está fazendo ou quer fazer. Então, nesta manhã, irmãos, isso aqui é classe da escola dominical. Amém? Que é uma escola.
Então, quando eu venho para a escola dominical, eu venho para aprender. Não é só um culto, é algo mais. É conhecimento, é princípios. A escola dominical é para ensinar princípios da palavra de Deus. Amém? Então, a cada lição que nós temos aqui no domingo de manhã, nós temos que vir com os corações, a nossa mente aberta, para estar adquirindo novos conhecimentos, novos princípios. Então, os pastores, os professores que estão aqui à frente, estão aqui para passar através dessas lições que são maravilhosas. Princípios da palavra de Deus. E hoje, falando sobre coisas novas, Deus tem a nos ensinar princípios. Para você, para mim, para a gente desfrutar desse novo tempo de Deus. Porque, às vezes, o novo está aí do seu lado, está acontecendo o tempo todo, mas você não sabe como viver esse novo de Deus. Você, às vezes, está resistente, às vezes você está bloqueado, você está aqui, mas você não está aqui para aprender. E você, às vezes, cumpre um ritual religioso. Eu preciso ir na escola dominical, né? Não posso faltar. Talvez o pastor Salmo vai cobrar de mim. Os pastores que estão ali na frente não vão me ver lá. Então, eu vou para a escola dominical, mas eu não tiro proveito dos princípios aqui ensinados. Mas, nesta manhã, eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai ministrar nos nossos corações princípios e nós vamos mudar. Nós vamos desfrutar desse novo tempo de Deus na nossa vida. Amém? Quando eu era pequena, uma das novidades maiores que eu enfrentei, eu nasci em fazenda. Quem aqui nasceu em fazenda? Tem uma turminha até boa, né? Mas também aqui tem filhos, netos de pessoas que nasceram em fazenda. E uma das coisas assim, que eu experimentei, que eu achei muito bom, foi quando começou na região lá, água encanada. E meu pai, assim, sempre foi um maridão, gostava de agradar minha mãe, assim, dentro das condições financeiras que não eram grandes, e ele foi atrás, né? Puxou lá do reguinho de água que tinha, aquele encanamento, e colocou pia, chuveiro, era água fria, ainda não era água quente. Mas colocou chuveiro, vaso sanitário. Imagina, né? Vaso sanitário. Talvez uns aqui falem, mas o que tem demais, né? Para mim foi demais, porque a gente não tinha vaso sanitário. As necessidades fisiológicas eram feitas na casinha, que era fora da casa, né? Então, assim, e aí nessa época também meu pai mobiliou a nossa casa. Outra coisa que ele fez o fogão a lenha de cimento, porque antes não era tão arrumadinho. Ainda comprou um fogão a gás, gente. Pensa, aquele fogãozinho a gás, assim, tem aqueles bracinhos, né, de 4 boquinhas. Gente, mas foi uma revolução na nossa vida. Sabe? Foi algo assim tremendo, né, para aquelas crianças, para a família toda, aquele tanto de novidade. E é muito bom, né, a gente experimentar coisas novas. Mas porque muitas vezes nós não experimentamos e não aproveitamos das coisas novas, né? Então, nós vamos estar falando nesta manhã de alguns princípios, alguns aspectos necessários para alcançarmos dias melhores. Eu queria mesmo era um caminhão de mudança. Mas eu achei o máximo essa figura, né? Porque cada um faz a mudança do jeito que pode, né? Uns fazem de caminhão, hoje já tem um serviço aí de mudança, que a pessoa vai na sua casa, embala tudo, separa as louças, sabe aquele serviço VIP, você paga caro por ele, né? Mas tem gente que faz desses caminhãozinhos também, não faz? Ou de caminhonete. E esse aqui está fazendo de moto. Achei super legal. Então, primeira coisa, nós temos que ter predisposição para que haja mudança na nossa vida. E para que a gente realmente tenha essa predisposição, a gente precisa da revelação de Deus. A lição passada, o pastor Carlos Vilela,
que ministrou aqui sobre ser cheio do Espírito Santo, né? Que foi uma aula tremenda. Aliás, as nossas aulas são maravilhosas. Deus tem usado cada um. Eu fico assim maravilhada. Eu não sei o restante da igreja, mas eu aprendo muito. E eu assim, saio daqui assim, alimentada, né? Com tantos princípios maravilhosos. E foi tão boa aquela lição. E o pastor Carlos, ele é tão didático, né? Eu acho ele tão didático, ele tem uma facilidade, assim, a pastora Marisete também, a pastora Castro, mas como a lição anterior foi ele que deu, né? E assim, ele tem uma capacidade de passar o recado de uma maneira tão clara que é impossível a gente não aprender. E foi falado aqui sobre o Espírito Santo, né? Quem realmente renova a nossa vida, transforma a nossa vida, nos convence para a mudança, é o Espírito Santo. As mudanças verdadeiras. As maiores mudanças da nossa vida não é mudar de casa. Não é essas coisas externas. As maiores mudanças acontecem e deve acontecer aqui dentro de nós, né? E essas mudanças é o Espírito Santo que quer fazer, que quer nos convencer. Amém, igreja? Então, eu gostaria que o pastor Carlos lesse essa referência aí, em Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, tremenda essa passagem. Então o profeta Isaías, primeiro o que aconteceu? Primeiro, ele se defrontou com sua realidade, com a realidade do povo. Como que isso aconteceu? Diante da presença de Deus, ele enxergou a sua realidade. É diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso espelho. A gente olha para ela e a gente se defronta que a gente é pecador. Ai de mim, que sou impura, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. É a primeira coisa que deve acontecer na nossa vida. É a gente se enxergar diante de Deus, o que nós somos. O que realmente nós somos. Mas tem muita gente que para por aí, fica no ai de mim e não prossegue. O que aconteceu depois? Aconteceu que o anjo veio e tocou Isaías, tocou a boca de Isaías. É isso que o Senhor faz conosco. Primeiro, Ele nos faz enxergar a nossa realidade. Às vezes a nossa vida está, ao invés de estar na graça, está na desgraça. Está arruinada o nosso lar, a nossa família, o nosso casamento. Aí o Senhor nos faz. Você tenta de todo jeito, tenta daqui, tenta dali. Quando não tem mais jeito, e que o Senhor te dá a oportunidade, você se depara. Ai de mim. Mas será que nós devemos parar aí? Não, aí o Senhor veio com o toque dEle, com a presença dEle na nossa vida. E começa a nos restaurar, a nos curar, a nos tirar daquela velha condição e colocar numa condição nova. Isso chama o quê? Novo nascimento.
Mas aí será que nós devemos ficar só nisso? Maravilhada. Agora eu sou uma nova criatura, que bênção, né? Agora eu vou ficar todo dia na igreja, né? Quero fazer tudo na igreja. Amém, glória a Deus. Nós devemos fazer tudo na igreja. Mas nós precisamos prosseguir. Nós precisamos prosseguir na caminhada. O Senhor nos purifica, está tudo muito bom. Mas aí o que aconteceu depois? Que o Senhor tocou a boca dele, os lábios dele com a brasa, com fogo, com o Espírito Santo. Aí ele entendeu que tinha algo mais, era o propósito da vida dele. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nós não devemos só receber as bênçãos, a salvação, e pronto, né? Agora vou para o céu mesmo, né? Está tudo bem. Não, o Senhor nos convoca. Ele nos prepara primeiro. Quem nos prepara é o Espírito Santo que nos toca. Sabe, a pastora Cássia de vez em quando prega sobre isso, eu acho bom quando ela prega sobre Ezequiel, sobre as águas, porque muitas vezes nós ficamos na primeira aguinha, nós colocamos o pé no rio de Deus e ficamos por ali, está muito bom, mas o Senhor quer que a gente prossiga mais, avance, e aí depois o que vem? O chamado de Deus para a nossa vida. Você já tem procurado saber qual que é o chamado de Deus para a sua vida? Ou você está muito satisfeito só de ter sido salvo, ter recebido a presença do Senhor, que maravilha, né? Vamos ficar por aqui, vamos armar uma tenda por aqui mesmo, Jesus, porque a multidão dá muito trabalho, o povo, né, cobra muito, e também lá em casa está muito complicado, eu quero fugir. Essa semana eu conversei com um jovem que se sente dessa maneira. Que ele quer ir para o céu logo. Eu também quero, mas na hora de Deus. Porque a vida é um desafio maravilhoso. E Deus não quer que nós desejamos partir antes da hora. Eu ainda falei para ele, Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pessoas que estão tentando fugir da vida, suicídio espiritual, por causa das lutas, não é esse o propósito. Deus está querendo fazer novas coisas na sua vida. Deus quer nos renovar, nos desafiar, e não nos fazer pessoas medrosas, pessoas que querem fugir da vida. Muitos cristãos, eu falo, Maranata, vem Senhor Jesus, mas vem na hora dele, né? Enquanto ele nos quiser aqui, vamos aceitar o chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o Senhor quer para a nossa vida. Mas nós só podemos fazer isso se nós estivermos recebendo essa revelação do Senhor. Essa revelação do Espírito Santo na nossa vida. Se o Espírito Santo estiver trabalhando em nós, amém? E eu creio que nesta manhã, o Espírito Santo está falando com você. Deus vai falar, já falou, através do louvor, e vai continuar te desafiando sobre as mudanças que Ele quer de nós. Porque Ele fez isso comigo a semana toda. Né? O Senhor, quando nos entrega algo para entregar, Ele fica nos amassando ali o tempo todo. Né? E falando, a gente fica envolvido, né? Glória a Deus, né? Porque o Senhor nos envolve com a palavra, né? E aí você quer, né, aprofundar e quer que Deus primeiro ministre no seu coração, e eu estou totalmente envolvida com isso, glória a Deus. Então, é isso, primeira coisa, nós temos que receber a revelação, um princípio, irmãos, que está sendo ensinado aqui, na lição da escola dominical. Nós primeiro, para ser mudados, transformados, para que haja mudança real na nossa vida, nós precisamos receber a revelação, essa revelação do Senhor. Primeiro, nos enxergar. Se enxerga, irmão, que você não é nada. Se enxerga, que a nossa natureza é pó. Mas não fica só nisso não, depois o Senhor restaura, e a nossa autoestima tem que melhorar. Nós não podemos nos conformar com aquele velho homem. Então você não pode ficar lá prostrado, não, tem que começar a receber o toque do Senhor
E o Senhor nos restaura, nossa autoestima. De pessoas separadas, nós passamos a fazer parte desta família. Nós somos separados para Deus para fazer parte de uma nova família, uma nova unção de Deus. E muitas vezes nós só recebemos a primeira parte e não avançamos, não recebemos essa unção da vida do Senhor em nós. E aí nós não somos nada. A nossa vida não tem propósito, porque o que mais tem, eu sou psicóloga, irmãos, cristãos sem propósito. Eu passei por isso, depois dos 40, que eu fui, sabe, Deus sempre teve propósito na minha vida, sempre, desde criança eu tive vontade de falar, eu tive vontade de ministrar, eu tive vontade de ser missionária. Só que a gente passa por etapas da vida da gente que a gente perde o propósito da nossa existência. E aí vem as crises existenciais. Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Sabe, mesmo eu sendo criada no lar evangélico, conhecendo a palavra de Deus, eu passei por isso. Então eu não me engano. Isso é a nossa estrutura. E eu sei aqui que nesta manhã pode ter muitos cristãos assim, com uma vida sem propósito, sem direção, sem significado, sem novidade. Sem novidade. Aquela vidinha religiosa. Religiosa aqui e religiosa em casa. Até as coisas, as relações sexuais são rotineiras. Relacionamento com a esposa, rotineiro. Com o marido, rotineiro. Não vive uma novidade. Será que é isso? A vida abundante que o Senhor tem para nós é isso? Eu não creio. Eu creio que a vida que o Senhor tem para nós é uma vida de novidade a cada dia. Cada dia é um presente do Senhor para nós. Amém? Outra pessoa que teve que encarar a mudança na sua vida foi Abraão. Pastor Carlos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Abraão, aqui, nessa época, ele tinha mais ou menos 75 anos. Quem aqui tem 75, 80, 70? Só para a gente. Ninguém? Ninguém? Ah, tem um irmão com a mãozinha levantada lá atrás. Outra irmã aqui, a mãe da... a mãe do Granville. Outro ali, amém. Acho que tinha mais. O irmão Fernando ainda não. Irmão Fernando, a irmã Zumira. O que acontece nessa idade que eu percebo? É que as pessoas já estão querendo ficar mais quietinha, chinelinha havaiana, confortável, pijaminha, compromisso só aqueles mesmos da família, aqueles... É verdade, irmãos, os irmãos. Mas o que aconteceu com Abraão? Será que é isso que deve acontecer? A gente acha que mudança é só para jovem, né? Só jovem. Mas para Deus, Deus não se limita a tempo. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu ansiava ser usada por Deus, mas eu achava que tinha que ser assim, tipo, até 40 anos. Eu queria um ministério mais ou menos, porque eu achava que eu ainda ia estar bonita, e não sei mais o quê, e mais não sei o quê. Quão enganada eu estava. Eu estou fazendo 50 esse ano. Glória a Deus. Eu sei que tem uma turma aqui, nessa fase, que vai começar as festinhas de 50 anos agora para frente. Tem as festas dos 15, depois vem as festas dos 50, né? Então, mas Deus não se limita a tempo. A Bíblia fala que ainda na velhice ainda darão muitos frutos. Aí é o fruto da experiência para passar para as próximas gerações, né? Minha mãe, eu estou convivendo muito com ela esses dias, uns tempos para cá, tem ficado muito na minha casa, e aí ela fica repetindo aquelas histórias, né? E os jovens não entendem isso, mas isso foi deixado por Deus. A repetição, né, da experiência de vida, para que isso entre na cabeça dos jovens, dos netos, dos filhos, os valores que estão lá.
Então, Deus pensa em tudo, Deus é perfeito. Né? Então, se você tem o privilégio de conviver com uma vozinha, com um vozinho, aqui não tem jovem, infelizmente, está tudo para as classes dele, mas tem que aproveitar. É a história da família, a história de como venceu, de como um monte de coisa, né, que aconteceu. São os avós, e quando nós perdemos esses, um pouco da história vai embora. Então, eu tenho tido essa preocupação, eu tenho que tirar da minha mãe, porque tem coisa que eu não sei. Eu preciso saber, né? Porque a gente nunca sabe tudo. Sempre tem mais coisa por trás, né? Ela escreveu um livro. Aos 80 anos, nós, né, ajudamos e organizamos e coletamos. Eu, principalmente, estive na frente. E, através desse livro, eu fiquei sabendo de muita coisa. Ainda tem tanta lacuna, tanta coisa, né? Então, Abraão foi chamado nessa época. E Abraão era uma pessoa bem-sucedida. Era de uma família bem-sucedida, próspero. Mas Deus falou, sai do meio do teu povo. Sabe por que Deus mandou ele sair do meio do povo dele? Era a religião politeísta, família de Abraão. E Deus queria começar uma nova etapa. Queria mudar, queria mudança. E se Abraão ficasse ali, em Ur dos caldeus, depois Terã, ele não ia enxergar a terra prometida que Deus tinha, as coisas novas, a nova aliança, tudo, né? Então, Deus teve que tirar Abraão. Será que foi fácil para Abraão fazer essa grande mudança na sua vida? Imagina, aos 75 anos, deixar tudo, deixar a religião, né? Deixar aqueles costumes e começar algo totalmente novo, porque Deus não falou, ó, é uma terra que ele já conhecia, não. Era tudo novo. Tudo novo. E é isso que Deus quer fazer com a nossa vida. Mas nós precisamos encarar os desafios de mudança aqui. Quantas vezes nós não aceitamos? Deus nos chama, fala, sai. Isso. Sai da sua área de conforto. Está muito bom aí? Mas não, eu tenho muito mais, Abraão, na sua vida. Você vai ser pai de nações, Abraão. Sara vai ser mãe de... Mas como? Ele nem filho, ela não tinha. Mas isso é Deus. Se nós crermos nele, não depende de circunstâncias. Nós temos que só crer. Por isso que Abraão foi chamado o pai da fé. Porque ele creu no impossível. Um homem daquela idade, com a esposa daquela idade, nem menstruava mais. Não tinha mais recurso humano. E muitas vezes é assim na nossa vida. Acabou os recursos, o casamento está acabado. E você vem. E você é chamado. E Deus faz tudo novo na sua vida. Te faz pai e mãe de filhos. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Não só mãe biológica, mas mãe espiritual. Não é só a pastora Cássia que foi chamada para ser mãe, o pastor Salmo, pai de muitos, pai de nações. Nós, o chamado é para todos nós. Nós devemos ser pescadores de homens, cada um lá na sua área. Mas nós temos que aceitar o desafio e sair da nossa área de conforto. Por isso que muitas vezes as pessoas não aceitam, porque tem medo. É o medo que nos aprisiona. Pode. Hebreus 11 diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Deserto, né? Muitas vezes, quando Deus nos chama, primeiro nós vamos para o deserto. Meu Deus quer nos tratar a nossa natureza, nos desligar das velhas coisas, dos velhos costumes, das nossas idolatrias, deixar tudo para trás. Mas é um período, primeiro, de deserto. A terra prometida vem depois. Eu tenho passado os meus desertos.
Mas eu também já estou experimentando a terra prometida. Eu tenho experimentado o novo de Deus. Amém? Outro princípio, a ação sobrenatural de Deus. Paulo, acho que quase todo mundo aqui conhece a história de Paulo, né? Paulo era um religioso, rígido, foi discipulado na melhor escola dos fariseus, da lei, desde jovem, desde criança. Era considerado cidadão romano, tinha privilégio até de perseguir e matar. Ele podia fazer isso. Ele tinha autoridade legal para perseguir, para matar. Ele participou da morte de Estevão, o mártir. Mas algo aconteceu na vida de Paulo. Paulo teve um encontro com o Senhor. Estava no cavalo, a figura lá, né? E quando ele teve esse encontro, que o Senhor falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele ficou apavorado com aquilo. Ninguém ouviu, só ele que ouviu aquilo. E o que aconteceu? Ele caiu cego. Teve uma cegueira temporária. E ele teve que se sujeitar a ser carregado, levado para a casa de uma pessoa para receber a mensagem do Senhor. E depois disso, Paulo, o Saulo, se transformou em um novo homem. E foi o maior, fico arrepiada, divulgador da palavra de Deus. Tudo que ele fez o contrário, perseguição, sabe, acusação, tudo, ele recebeu nele. Mas ele não abria mão de pregar essa boa nova que ele recebeu, porque ele realmente foi marcado, e foi marcado até fisicamente pelo Senhor. Cegueira temporária, para ele depender dos outros, passar pela humilhação, dos outros rir dele, todas essas coisas passam. Mas aí ele recebeu a unção, o chamado, o propósito da vida dele, que era para pregar para os gentios. E ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Mas eu acho lindo no final da história dele, né, que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quem lê a história de Paulo, né, quem vai a fundo, vê o tanto que aquele homem foi corajoso, destemido, né? Ele aproveitava todas as situações diante das autoridades. Ele pregava, Deus dava, né, a palavra, e ele pregava. Ele não perdia nenhuma oportunidade. Ele mudou totalmente a direção da sua vida. Uma nova conversão. O que acontece? Nós, com a nossa conversão genuína, verdadeira, com o toque do Senhor na nossa vida, o que deve acontecer? Nós devemos mudar os nossos valores, nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Tem que haver coerência, irmãos. Pastor, lê Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Então é uma nova vida que Paulo experimenta. Então, se ele era uma pessoa dura, rígida, Deus transformou. Ele é um homem agora flexível. Ele é um homem acessível. Ele é um homem sensível. E quantas vezes nós estamos servindo a Deus, mas nós não passamos. Se vê você lá fora, na roda das pessoas, dos amigos, do trabalho, será que você é uma pessoa que pensa diferente, tem coragem de falar que você pensa diferente? Porque os valores do mundo não são os nossos valores. Tudo é nadar contra a correnteza. Nós que temos a verdade do Senhor. Nós sentimos diferente, porque os nossos sentimentos são moldados pelo Senhor. Nós somos misericordiosos. Nós perdoamos,
nós amamos. E a pessoa que não tem o Senhor, ela não tem esse estilo de vida. Quem quer viver esse estilo de vida que Paulo experimentou? Essa nova vida, essa nova experiência? Eu quero, a cada dia. Pensar diferente. Se as pessoas são maldosas, se as pessoas são altamente críticas, e eu estou no meio delas, eu tenho que fazer diferença. Eu tenho que dar uma balançada nesse contexto onde eu estou. Pode ser até dentro da sua casa. Você tem que fazer diferença. Se a pessoa é ríspida, se a pessoa julga, se a pessoa condena perto de você, você tem que vir com o contrário de tudo isso. É isso que Deus faz na nossa vida. Amém? Outra coisa. Nós devemos fazer uso da percepção. Percepção é uma capacidade dada por Deus de enxergar as situações, de perceber as situações. Existe, segundo a nossa revista, 2 tipos de percepção: a natural e a espiritual. A percepção espiritual é como se fosse um outro olhar, uma outra visão. Quando nós temos o Espírito Santo, nós discernimos tudo diferente. Quando nós temos Jesus, o Senhor, a palavra dele dentro da nossa... Aqui, não aqui, aqui, porque a palavra de Deus tem que ser rema no nosso coração. Ela tem que ser vida. Nós percebemos, nós devemos perceber as situações de uma maneira nova, diferente. Isso é essa capacidade de perceber o mundo, de olhar à nossa volta. Nós que temos o Senhor, Deus nos revela coisas, nos mostra coisas, amém? Dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. E essa percepção nos dá capacidade para ajudar, para escutar, para interferir. Amém? Percepção espiritual. A pastora Marisete falou na lição passada sobre inteligência espiritual e inteligência natural. É tudo Deus usando para transformar, para renovar. Nós temos que usar a nossa faculdade, as nossas faculdades mentais, tudo para fazer diferença, para ajudar as pessoas, para amparar, para amar, para dar nova direção. Amém? Pastor, pode ler 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Eu tenho a mente de Cristo. Quem aqui tem a mente de Cristo? Se você já aceitou Jesus, se você já passou pela conversão, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem essa capacidade de enxergar a vida com outro olhar, com outra dimensão, com esperança, com coragem. É para isso que o Senhor vem na nossa vida, para fazer diferença. Se você não tem vivido essa vida de esperança, de renovo, é para você, nessa manhã, se questionar: por que eu não tenho desfrutado? Por que eu não tenho discernimento das situações da minha vida? Eu não sei como agir. Eu não sei como agir. Eu não sei como agir como meu filho, sabe? Eu não sei agir como meu esposo, eu não sei agir como minha mãe. Vamos buscar o Senhor, então. Vamos ter esse encontro com o Senhor. Amém? E nós não temos a vantagem. Nós discernimos tudo, mas os outros não
discerne a nossa vida. Nossa vida é mistério. Nós falamos de coisas que o mundo não entende. As pessoas que não têm, as pessoas que estão no natural, como falou o versículo, eles não entendem. Isso é doida, é uma empolgada, sei lá, vive no outro planeta. E aí a gente entende por que eles falam isso. Né? A gente entende porque eles não têm o que nós temos. Eles não nos entendem, mas nós entendemos. E nós discernimos tudo, irmãos. Amém? Glória a Deus. A natural. René Descartes, francês. René Descartes para nós. Né? Foi assim, um grande filósofo moderno, pai da matemática, da física, pai do racionalismo. E uma frase assim que marca da vida dele é: penso, logo existo. Então é essa capacidade que nós temos. Ele, apesar de ser tudo isso, nada é novo, né? Filosofia, tudo vem de Deus. Eles acham que descobrem princípios, mas são princípios da palavra de Deus. E uma das maneiras da gente saber que a gente existe, diferentemente dos animais, é que a gente pensa, raciocina, analisa, tira conclusões. Foi para isso que Deus nos deixou essa habilidade, essa capacidade intelectual. E mesmo o cristão, ele tem essa capacidade de pensar, de analisar, de classificar, para chegar a uma conclusão, a uma percepção, a tomar uma decisão. E a gente, além disso, dessa capacidade natural, nós ainda temos a do Senhor, a presença dele na nossa vida, a palavra dele aqui no nosso coração. Então é para a gente ter uma vida diferente. É para a gente estar na frente, irmãos. É para a gente estar à frente das pessoas lá fora. Para ter uma vida melhor. Deus não faz tudo isso na nossa vida para a gente ser igual, viver derrotado. Quantas pessoas... Eu atendo casais, né? E eu atendo esposa e falo assim: olha, eu tenho vergonha de falar para minhas amigas que eu sou cristã, porque o meu casamento é totalmente derrotado. Eu não vivo um casamento de verdade. Como que eu vou testemunhar? Será que é isso que Deus tem para a nossa vida? Será que você está disposto a mudar nesta manhã, para que sua vida seja diferente? Para que você experimente o melhor de Deus no seu casamento? Não adianta eu falar aqui de Abraão, de Isaías, lá de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, e eu não trazer para a nossa realidade hoje. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos dar novas estratégias. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu prefiro errar, mas fazer, do que omitir. Em relação a filho, em relação a tudo. Eu estou querendo sempre novas estratégias. Eu começo uma essa semana, aí daqui um mês eu vi que às vezes tento outra. Minhas filhas estão ali rindo. Porque eu faço isso o tempo todo. Uma época é culto, vamos fazer o culto, uma vez por semana, tal. Aí, de repente, começa a ficar complicado, porque cada um já tem sua vida, um estuda e tal. Aí, não deu certo. Acabou, não tem mais chance. Não, faz outra coisa. Agora, a estratégia nova, agora elas vão ter que cozinhar uma vez por semana. Cada uma semana uma cozinha, a outra... Por quê? Porque precisa aprender, vai casar e tal. Mas eu não posso ser rígida. Sabe, muitas vezes as coisas mudam mesmo na nossa vida. O que foi combinado entre um namorado e uma namorada antes de casar, daí, 5 anos, muita coisa já não serve mais. O novo está o tempo todo na nossa vida. Deus, sempre você pode perceber nas estações do ano, no dia, na noite, é renovo o tempo todo. Mas muitas vezes nós não aceitamos as mudanças que vão acontecendo. Pastora Cássia, pastora Marisete casou os filhos, aí eu vi ela contando aqui. Agora é outro tempo, irmãos. Vai namorar, viajar junto, pastora Cássia, pastor Salmo, porque as filhinhas estão batendo as asinhas. Aí muitos pais, o que será agora da minha vida? Síndrome do ninho vazio. Não tem mais nada agora, né?
Que nada, irmãos, é novo tempo. Deus quer renovar o casamento. E nós temos que aceitar as mudanças. Foram deixadas por Deus, ciclos da vida. E se você é rígido, você não aceita. Eu estava assistindo um programa que tem na Globo, repórter lá, e um pai falando que não aceitava a filhinha dele, namorar e tal, e tal. Ele não conseguia. Nós temos que ter prazer nas coisas que estão acontecendo na nossa vida, as mudanças. Seu filhinho é bonitinho, bebezinho, daqui uns dias já começa a soltar de você, daqui uns dias ele fala, mamãe, ó, não dá beijinho na porta da escola, não, fica mais longe, eu passei por isso, minhas filhinhas estão aqui, e eu, meu Deus do céu, não gosta mais de mim, né, estou perdendo meus filhos, não, aí eu fui para terapia, glória a Deus, porque quando a gente vai buscar ajuda, é uma bênção. Mas muitos não buscam ajuda e ficam na neurose total, querendo que os filhos continuem. Aqueles filhos, não, eles não vão continuar, eles vão começar a questionar, confrontar, e tal, porque isso faz parte do crescimento. E aí depois vem casamento, e depois vem neto, olha que renovo. Isso tudo é novidade que Deus pôs na nossa vida natural, para mostrar o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é semelhante ao mundo, né? Mudança o tempo todo, o Senhor quer nos renovar. E quantas vezes nós resistimos? Deus está trazendo sempre unção. Pessoas, esse final de semana agora foi uma bênção aquela pastora, desse tamanhozinho, mas que bênção. Mas tem pessoa que não vem, nada, vai pregar a mesma coisa, sabe? Tudo é a mesma coisa. Né? Prega, minha vida continua a mesma. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Numa empresa grande, tinha todo ano aquelas reuniões de motivação, né? Para despertar, encorajar, animar para os funcionários da empresa. E todo ano chamava praticamente o mesmo, o palestrante. E aí ele está lá, né, todo animado, né, falando sobre tudo e motivando e tal. Aí um levantou a mão lá e falou, espera aí, eu já tenho uns 10 anos que eu estou aqui nessa empresa, e todo ano vocês vêm, né, fala tudo isso e tal, mas eu continuo mesmo, não fez nada de novo na minha vida, eu não vejo sentido nisso. E aí aquele palestrante falou, tá bom, tudo bem. Olha, eu tenho 15 anos de casado, tá? 15 anos de casado. E eu não me lembro, 15 anos atrás, o que minha esposa cozinhava. E depois de 10 anos também, eu não lembro que tipo de comida que ela fazia. Eu não lembro de 5 anos atrás, a comida que ela fazia, nem há 1 ano atrás. Para dizer a verdade, eu não me lembro nem da comida que ela fez ontem. Que tipo de comida que era? Só sei uma coisa, que se eu estou aqui bem alimentado, fortalecido, é porque ela tem cozinhado esses anos todos. E eu estou forte aqui para estar falando com vocês. O que é que nós concluímos com isso? Que Deus está ministrando o tempo todo. E está nos alimentando, nos fortalecendo com a palavra e tudo. Mas às vezes nós não estamos dando valor. Mais uma pregação. Nós nos tornamos religiosos, como eu falei no começo. Estamos aqui por causa de um costume. Domingo de manhã tem que ir para a igreja. Domingo à noite também. E quarta também. Não que isso não seja importante, irmãos. É importante, sim. Mas Jesus, quando Ele falou que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, é porque Ele queria acrescentar algo mais. Novidade. Então, Ele não aboliu a lei. Nós temos que continuar buscando, indo na igreja, lendo a Bíblia. Pode parecer uma coisa religiosa, mas o Senhor quer que nós vamos além disso.
buscar Ele com entendimento. Não basta seguir o ritual, tem que ser com entendimento. A palavra dEle, o novo mandamento dEle é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Muitas pessoas não sabem nada do que se passa. Por quê? Irmãos, busca na palavra, medita na palavra, e seja como os cristãos de Bereia, que vai lá, o pastor pregou, eu quero lá ver se é isso mesmo. Eu sou desses cristãos de Bereia, viu? Eu vou na palavra. E se ainda pregar abobrinha, aqui na nossa igreja, graças a Deus, não prega, né? Mas às vezes vem uns de fora, assim, com algumas unções, assim, diferentes. Eu quero entender na palavra. Será que isso está na palavra? Será que é dessa maneira? Então, é ir além. Conhecer Deus mais profundo. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então, nós devemos buscar dados do passado, nossas lembranças, nossa memória, e projetar o nosso futuro. Quais áreas de nossa vida precisamos realmente mudar? Ter um tempo melhor? Aí só você que sabe. Eu sei, para mim. Eu sei o que eu tenho buscado no Senhor. Novidade de vida. Casamento melhor. Relacionamento com meus lindos filhos melhor a cada dia. E eu faço qualquer coisa, eu tenho procurado fazer qualquer coisa dentro dos princípios da palavra de Deus, para ter essa vida melhor, essa vida abundante. Uns 20 anos atrás, eu estava começando com os meus filhos, eu fiz essa oração para o Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, lá em João, veio para nos dar vida, e vida em abundância. Naquela época eu estava péssima, cheia de conflito, de dificuldade no casamento, aquela confusão. E eu falei, Senhor, eu quero essa. Eu não alcancei totalmente ainda, mas já alcancei bastante. Bastante. Eu vim para essa igreja, irmãos, eu estava com depressão. Crise de pânico, medo, pavor. E hoje aqui tem uma mulher aqui na frente, que vocês acham que tem isso? Para a glória do Senhor. Isso nada é meu, é o Senhor. Eu fui para a presença dEle. E tenho buscado o Senhor. A crise veio só uma vez. Se você está em depressão, se você recebeu o diagnóstico que não tem cura, o nosso Deus, a última palavra é dEle. Eu mudei meu estilo de vida. Se eu já gostava de cuidar, de fazer caminhada, eu intensifiquei. Até hoje eu sinto ameaça, porque a depressão, ela nos ameaça. Quem tem já esse fator genético, ela nos ameaça. Você começa a ficar tristinha, negativista. Aí eu, um sinalzinho, vou fazer caminhada, vou fazer uma viagem, buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas não vem não. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou aqui para testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho feito mudanças. Eu não espero pelo meu marido. Não espero. Tem mulher que fica a vida inteira esperando o marido. Às vezes não quer. Eu vou atrás. Eu vou atrás do que eu quero de Deus. Eu vou atrás da minha vida. Eu vou atrás da minha felicidade. É individual, irmãos. Casamento, um faz o outro feliz. Se nesse sentido, não. Eu tenho que estar feliz comigo mesma. Eu tenho que estar primeiro feliz com meu Deus, tenho que ter certeza do meu chamado, tenho certeza do que Ele me escolheu, do jeito que eu sou, imperfeita, com falhas, mas Ele me ama. E Ele já falou que eu sou preciosa. Vocês viram aquela irmãzinha aqui? Tinha tudo para ser uma história de vida, ela que deu testemunho para a gente na segunda-feira, tudo que ela passou. Mas você vê a presença de Deus na vida da pessoa, o chamado dela. Eu quero que as pessoas vejam o propósito de Deus na minha vida. E o meu propósito é servir ao Senhor, falar dEle, amar, cuidar. Porque para cada um Deus faz de uma maneira. O meu propósito não é o seu. Às vezes você está aqui me vendo aqui na frente,
falando, eu gostaria. Então tá, irmãos, paga o preço. Você gostaria de falar aqui? Vai estudar. Primeira coisa, vai estudar. Vai crescer. Vai crescer, irmãs. Cresce. Cresce e aparece. Não espera pelo marido, não espera pelos filhos, não espera, sabe, fica esperando a vida inteira. Não, faça o seu caminho. Faça a sua história. Se você quer ser uma pessoa de vida abundante, de vida plena, faça, cresça, busca. Nada acontece de graça na nossa vida, nada. As pessoas às vezes veem o nosso casamento e ficam assim, né, aquele marido, aquela esposa, tudo perfeitinho. Que nada, irmãos, nada disso. Os pastores que estão aqui sabem que não é nada disso. Nós construímos esse casamento, pedrinha por pedrinha. E se hoje, com 26 anos, está melhor do que há 20 anos atrás, porque foi uma dura construção. Abrir mão, ceder, os dois. Não é, pastora Cássia? Pastora Elisete, os pastores que estão aqui. Nada acontece por acaso, não, irmãos. A vida que Deus tem para nós temos que ralar. Deus, Ele dá a presença dEle, as promessas dEle. Eu estou com você. Eu conversando com jovens, eu acompanho jovem, prestando concurso, prestando OAB. E os jovens às vezes ficam assim, mas eu não sei se é vontade de Deus, né, que eu passe. Eu falo, meu bem, vai estudar. A vontade de Deus é que você estude. Sabe, se não for para esse concurso, vai ser para outra coisa. Mas não perca tempo com esses questionamentozinhos, não. Deus não dá os trenzinhos prontinhos assim na nossa mão, não. Deu para Abraão? Prontinho, está tudo aqui, mostrou lá para ele, essa terra vai ser assim. Não, você que vai descobrir, você que vai fazer o seu caminho, a sua jornada. A nossa vida é assim. Eu não sabia que meu casamento ia ser dessa maneira que é hoje, quando eu casei. Só sei que eu tive que fazer eu e meu marido, várias adaptações ao longo desses 26 anos. As regras do começo não funcionavam, teve uma época que não funcionava mais. Porque muitas vezes nós queremos que a regra do começo do casamento sirva para quando eu já tenho filho. Não, as regras têm que mudar. E o casamento é renovado com isso. Mas muitas vezes não é renovado porque você não abre mão, não. Nós combinamos assim, tem que ser assim. Quando nós casamos era assim. Mas Deus está fazendo coisas novas, está mudando a história. E você não quer entrar por esse caminho. E aí fica esse casamento derrotado, essa vida familiar, porque você não quer dar mais espaço na sua vida. Então, irmãos, pensa em você, né? Quais as áreas da sua vida que você precisa mudar. Amém? Olha, uma coisa interessante nessas lições é que nunca nós damos conta mesmo. Viu? Eu ia no banco ali e ficava assim, não, mas ele podia ir nesse ponto aqui, o pastor, ele não vai chegar. Aí quando você está aqui, você vê que você não dá conta também. Então isso é um roteiro. Essas lições aqui é um roteiro para a gente estudar em casa, tirar proveito. E aí o pastor, a pastora e a pessoa que vem falar aqui na frente, dá algumas pinceladas aqui, mas aquilo que o Espírito Santo toca mais na minha vida. Falei, é isso que eu quero falar, Senhor. É que Deus quer fazer coisas novas. O mais importante é isso. Eu gostaria que o irmão dele colocasse aquela música. Então, só um minutinho, Vandir. O perigo da acomodação, né? O que aconteceu aí em Êxodo 16? Lê para nós, pastor Carlos, por favor. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Vocês estão vendo essa gravura? O que está acontecendo ali? Fica assim um pouco. Mas ali é um feitor batendo. Porque quando Moisés começou a chamar o povo,
e enfrentar Faraó para tirar o povo do Egito, aí o Faraó achou que o povo estava com a vida muito boa, por isso que ele estava inventando moda, estava querendo servir outro Deus. Então, falou para os empregados superiores: vocês vão aumentar a carga, vocês vão, tirar a palha deles que a gente dava pronta, eles mesmos vão ter que pegar. E aumentou a carga. Mas aí o povo saiu do Egito, né? Com todos aqueles sinais, milagres e tudo. Deus foi fazendo, e o povo saiu do Egito. E está caminhando. E Deus está cuidando com a nuvem, com fogo, com água. Deus está provendo na vida desse povo. Mas o que acontece? Eles começam a murmurar. E começam a lembrar do Egito. E falava que lá era bom, que tinha carne, que era tudo bom e do melhor. Isso é uma mentira. Mas muitas vezes é o que acontece na nossa vida. Deus faz, Deus está fazendo. Mas você não está percebendo. E muitas vezes você está com saudade do passado. Muitos cristãos começam bem e volta para o caminho. Não percebe o que Deus está mudando, porque às vezes a mudança é lenta, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo no seu coração, irmão. Deus está fazendo na sua vida. E muitas vezes nós também acostumamos. Nós não queremos mudar, porque a doença, as nossas doenças, têm ganhos. Vocês sabiam? Doenças chama ganhos secundários. As pessoas me dão mais atenção, não cobra muito de mim, então deixa eu ficar doentinho. Deixa eu também ficar com a minha vidinha aqui do jeito que está, não quero mudar não. Porque mudança traz crise. Eu tenho que enfrentar coisas, eu tenho que virar gente, eu tenho que ser responsável pela minha vida. Então, não quero não. Quero ficar no meu alcoolismo, porque quando eu estou bêbado, não tem ninguém para me amolar, estou bêbado mesmo. Ou quando eu estou com o meu vício lá, está me trazendo um pouquinho de... É enganosa, mas momentaneamente esse vício me ajuda a não ver as coisas que eu preciso mudar. E nós preferimos ficar no sofrimento. Aí eu coloquei aqui a morte da vaquinha. Sabe o que é isso? Um monge, o seu empregado, o seu discípulo, pastor e seu discípulo, tinha o costume de visitar na redondeza, sair para visitar as casinhas, os discípulos, as pessoas. E um dia, esses dois pararam, já estava de noite, precisava de parar e dormir no local, e aí eles foram, uma casinha pobre. Aí chegou lá, o Senhor recebeu ele, perguntou se podia passar a noite ali, eles falaram que podia, mas uma casinha pobre, os filhinhos raquíticos. E aí o pastor, o monge, perguntou para ele: mas eu não estou vendo aqui nenhuma fonte de renda, de comércio, como que é que vocês sobrevivem aqui? Como que vocês fazem, né, para sobreviver? Ah, nós temos uma vaquinha. Nós temos uma vaquinha, mas ela é muito boa, ela dá muito leite. E aí, sabe o que a gente faz? A gente vende o leite, ou vende o queijo, compra o macarrão, compra de vez em quando uma carninha, uma vez por mês. E aí nós vamos vivendo, né? Nós estamos vivendo a nossa vaquinha. Aí o pastor teve que sair de madrugada, bem cedo, tomou um leitinho quente e falou para o discípulo dele: joga a vaquinha dele, espenhadeira aí. Nossa, aquele discípulo: que é isso, pastor? Como? É a única fonte de sobrevivência dele. Como que nós vamos tirar isso? Não. Joga a vaquinha dele lá embaixo. Aí aquele discípulo obedeceu, mas ficou com culpa, ficou mal, foram embora. Daí muitos anos aquele discípulo resolveu voltar naquela casa. Qual foi sua surpresa? Chegou lá, a casa estava reformada, os meninos já estavam sendo adolescentezinhos, tudo assim, bonito, né? A roupa assim, bem cuidadinhos, os dentes, né? Cheio de cuidado, a esposa, aquele casal feliz. Aí aquele discípulo, cheio de culpa, né, de remorso, mas o que aconteceu daquele tempo para cá? E aquele senhor falou:
Você não sabe o que aconteceu. Olha, nós tínhamos uma vaquinha, você lembra? E foi naquela noite que vocês foram embora, aquela vaquinha caiu no buraco. Nós ficamos muito tristes, nós achamos que não tinha mais saído para a nossa vida. Como que nós íamos sobreviver? E aí, eu e minha esposa começamos a perceber que a nossa terra era boa. Antes eles achavam que a terra era ruim, seca, não produzia nada. E aí nós começamos a plantar, e aí deu muito a colheita, nós começamos a vender, e com o dinheiro nós compramos não só uma vaca, mas outras vacas, e começamos a produzir, e aqui você está vendo, virou uma empresinha rural. Muitas vezes é assim na nossa vida. Deus precisa tirar a nossa vaquinha. O que é a sua vaquinha nesta manhã? O que você está acomodado? Está bom do jeito que está? Seu casamento está uma porcaria, mas vamos manter do jeito que está? Porque melhor assim do que se eu for mexer, o que vão pensar de mim? O que é a sua vaquinha nessa manhã? Que você está acomodado. O Senhor está te chamando para uma vida nova, para um casamento novo. A mulher é a mesma, mas ela não é mais a mesma, irmãos. O marido não é mais o mesmo. Você que está achando que é o mesmo. Deus está fazendo uma nova mulher aí do seu lado, você não está conseguindo enxergar. O seu marido está crescendo, Deus está fazendo coisas na vida dele e você não está conseguindo enxergar. Não se acomode, faça você mesmo. Vamos fazer nós mesmos a nossa história. Deixa Deus tirar a vaquinha. Deixa Deus tirar essa vaquinha da sua vida. Dói, mudar dói. Mudar é difícil, mas eu amo mudança. Eu amo mudança. Eu já mudei, eu estava fazendo conta 12 vezes na minha vida. Saí da fazenda, fui para Goianésia. De Goianésia eu fui para São Paulo. De São Paulo eu vim para Goiânia, casei. E depois que eu casei, já mudei umas 6 vezes. A pior coisa que eu ouvi da minha mãe foi um dia que eu mudei para esse apartamento que eu estou. Um apartamento bom, grande, espaçoso. Foi eu que escolhi. Meu esposo me deu... Ele falou, não, você que escolheu. Você está onde você escolheu. Aí minha mãe me deu uma sentença que eu não gosto. Agora você vai ficar aqui até morrer. Eu falei, misericórdia, mãe. Já acabou a graça. Porque eu não aceito essas coisas na minha vida. Tem que ser assim até morrer. Não, eu amo essa expectativa de mudança, de coisas novas. Sempre amei. É uma bagunça, vocês viram lá? Papel que você tem que fazer. É uma terapia. E aqui dentro também é a mesma coisa. É difícil mudar, mas traz coisas novas, novos ensinamentos, novos conhecimentos que Deus quer revelar a nós. Mudar a nossa estrutura, mudar o nosso lar, mudar o nosso casamento, mudar o nosso olhar, o mais importante. Mudar o nosso olhar da vida. Nós temos que ter essa percepção espiritual. Mudança de olhar. Saber que mesmo que está ruim, mas tem esperança. Não está ainda do jeito que eu quero, mas vai chegar lá. Vamos só ouvir essa música, eu gosto. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. Só quero te
Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.